Tem gente que sorri por fora, mas por dentro já caiu há muito tempo. O olhar ainda se sustenta, o corpo ainda se move, a rotina ainda acontece, mas dentro tudo está em ruínas. A sensação de estar no limite vai se disfarçando no automático dos dias, enquanto o coração tenta, sem sucesso, encontrar uma saída. É estranho perceber como algumas pessoas desabam por muito menos, enquanto outras atravessam verdadeiros vendavais e continuam firmes, como se houvesse algo invisível segurando por dentro. Será força, teimosia? Ou existe algo mais profundo sustentando o que os olhos não conseguem explicar? Talvez você tenha chegado aqui cansado, segurando o que pode, tentando manter a calma enquanto tudo parece desmoronar. Talvez ninguém saiba o quanto está doendo aí dentro. E o pior é que, no meio disso tudo, ainda surgem vozes dizendo que é só falta de fé, que você precisa ser mais forte, como se a sua dor fosse um erro ou sua fraqueza fosse falta de Deus. Mas não é bem assim. Porque confiar quando tudo está bem é fácil. O que te faz inabalável é a confiança que nasce no escuro, quando você não tem certeza de mais nada, mas mesmo assim não solta a mão de Deus. Existem quedas que não são visíveis, e existem sustentos que o mundo não entende. Às vezes a pessoa está cercada de perdas, pressões, confusões, portas fechadas, orações sem resposta, e mesmo assim permanece. Não é orgulho, não é autoajuda, é confiança. E não aquela confiança barulhenta que exige explicações ou tenta convencer os outros. É uma confiança que silencia, mas sustenta, que não grita, mas levanta, que não precisa provar nada, mas simplesmente permanece. Quem confia de verdade não precisa enxergar o caminho inteiro. Ele dá o próximo passo porque sabe em quem está se apoiando. E mesmo que os ventos tentem derrubar, existe algo mais forte sustentando por dentro. Quando tudo balança por fora, mas por dentro existe uma paz que não faz sentido, é aí que Deus está operando. Porque essa paz não vem de uma situação resolvida, mas de uma certeza plantada no íntimo. Eu não estou sozinho. E isso não é teórico, isso é vivido. Há quem nunca fale muito de Deus, mas vive com Ele em silêncio. Há quem continue de pé, mesmo sem ninguém por perto, mesmo sem respostas, mesmo sem forças, mesmo sem saber o que virá amanhã. Mas permanece, e essa permanência não é natural, é sobrenatural. É o Espírito sustentando o que a carne já não consegue carregar. É a mão de Deus firmando onde o chão já cedeu. Você pode até não sentir, pode até ter momentos em que tudo parece perdido, mas a confiança não depende do que se sente, depende de quem se conhece. E quando se conhece a fidelidade de Deus, mesmo em meio à escuridão, a alma aprende a descansar. Não é conformismo. É segurança. O salmista escreveu algo que parece impossível de viver, mas que se torna real na vida dos que confiam. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Essa permanência não é ausência de dor, é presença de fé. É saber que a dor vem, o medo bate, o dia mal chega, mas nada disso consegue arrancar quem está plantado na rocha. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir. Não para se sentir mais forte, mas para lembrar que, mesmo fraco, você continua sendo sustentado. O que te mantém em pé não é você, é Deus. É por isso que nada derruba quem confia. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Há momentos em que o silêncio de Deus parece mais alto que qualquer grito de desespero. A sensação é de estar diante de uma parede, onde nada volta, nada ecoa, nada responde. As portas se fecham, as forças se esgotam.
O corpo cansa e a mente implora por um alívio. Tudo ao redor indica que o fim chegou. As circunstâncias desenham um cenário sem saída, e qualquer passo adiante parece desnecessário, porque não há mais chão. Mas mesmo nesse lugar escuro, alguma coisa dentro não se entrega. A alma, ainda que enfraquecida, insiste em não ceder. Não porque ela enxerga alguma possibilidade, mas porque existe algo mais forte que a lógica sustentando sua estrutura. É quando a razão diz que não faz mais sentido continuar, mas o espírito decide permanecer. Esse tipo de resistência não nasce do otimismo nem da esperança humana. Ela vem de um vínculo invisível com aquele que, mesmo em silêncio, nunca deixou de sustentar. A dor tenta convencer que tudo já acabou, que não há mais retorno, que já foi longe demais. Mas existe uma força que não se explica, que não aparece nas fotos nem nas conversas. É uma firmeza que se constrói em segredo, no íntimo de quem já chorou todas as lágrimas, mas ainda guarda uma última entrega, uma última confiança. E ela não se manifesta como euforia, nem como demonstração de fé exagerada. Ela simplesmente permanece. É nessa permanência que a alma mostra sua verdadeira confiança, porque quando há motivos para seguir, seguir é natural. Mas quando tudo sugere o oposto, e mesmo assim, a continuidade, aí está o mistério da fé. Não se trata de ignorar a realidade, não é negação, é resistência. É quando o corpo já não se impõe, mas a alma se recusa a cair. Quando os olhos não enxergam saída, mas o coração continua respirando esperança. Há quem pense que fé é ausência de conflito, mas os que confiam sabem que é justamente no meio do caos que ela se revela mais forte. Quando tudo diz acabou, a alma que conhece o sustento divino responde com silêncio, com calma, com um tipo de força que não depende das circunstâncias. Não porque ela tenha todas as respostas, mas porque ela já aprendeu que o fim, muitas vezes, é só o começo disfarçado. A palavra não esconde essa realidade. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não evita os dias difíceis, mas garante presença em meio a eles. É essa presença que impede a alma de desabar completamente. Ela sabe que, mesmo sem forças, está sendo carregada. E é por isso que, mesmo quando tudo diz que acabou, ela ainda resiste. Existem pessoas que não fazem alarde sobre o que estão enfrentando. Elas não expõem suas dores, não reclamam nas entrelinhas, não vivem buscando aplausos pela resistência. Seguem o dia em silêncio, com a expressão serena de quem parece estar em paz, quando na verdade está travando batalhas que poucos imaginam. Mas o que impressiona não é a ausência do sofrimento, é a presença de uma confiança discreta, quase invisível, que sustenta cada passo. Essa confiança não busca holofotes. Ela não precisa de reconhecimento. É vivida em profundidade, nos detalhes, nas escolhas pequenas, no modo como a pessoa lida com a adversidade sem perder a doçura, sem endurecer por dentro. Mesmo diante da incerteza, não se desespera. Mesmo sem garantias, não desiste. Porque sabe, com uma certeza quieta, que há uma mão firme sustentando tudo, mesmo quando os olhos não enxergam. Não é o tipo de fé que precisa ser provada. Ela simplesmente se manifesta no comportamento, na constância, no silêncio de quem aprendeu que confiar não é gritar que tudo vai dar certo, mas descansar, mesmo quando não há nenhuma certeza visível. Não há necessidade de explicar nada a ninguém, porque quem confia de verdade já entendeu que a segurança não está no que se fala, mas no que se vive. E viver confiando, em meio às ameaças que o mundo impõe,
É uma expressão de coragem rara. Há um tipo de paz que não se constrói com palavras. É aquela que se instala dentro do peito como uma âncora, mesmo quando tudo ao redor está em movimento. O caos pode tentar abalar por fora, mas não encontra frestas por dentro, porque existe um coração firme, não pelas circunstâncias, mas pela escolha de confiar. Essa escolha não é feita uma vez. Ela se repete todos os dias, em silêncio, sem plateia, sem aplausos. Há quem acredite que demonstrações emocionais são sinais de fé. Mas há uma profundidade muito maior na fé que se cala, que não exige nada de Deus, que apenas permanece. Uma fé que não faz escândalo, mas atravessa os dias com dignidade. Que não cobra explicações, mas segue obedecendo. É essa fé que move o coração de Deus, não pelo barulho, mas pela entrega silenciosa. O salmista descreve essa confiança oculta com precisão. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Salmo 112, versículo 7. É nesse tipo de firmeza que mora a verdadeira força. Não é ausência de dor, é resistência silenciosa. Não é certeza de solução, é tranquilidade no esperar. Porque quando a alma se aquieta em Deus, o barulho do mundo perde a força. E quem aprende a viver assim, percebe que a confiança verdadeira não precisa ser dita. Ela é sentida e sustentada. Nem tudo que é real pode ser tocado. Há forças que operam em silêncio, sustentando corações em momentos em que qualquer um diria que é o fim. Aos olhos de fora parece loucura. A lógica não encontra justificativa para a firmeza de quem não tem nenhuma base visível. Mas existe um tipo de sustentação que escapa ao olhar humano. Uma força que não se vê, mas se sente. Uma certeza que não se explica, mas se carrega no íntimo. Quem vive pela fé precisa lidar com esse contraste. O que se vê aponta para o colapso, mas o que se crê carrega uma direção diferente. E é nesse lugar de oposição que a confiança se firma. Quando tudo parece ruir, há um alicerce invisível segurando o que por fora já deveria ter desmoronado. O corpo se inclina, a voz embarga, as lágrimas vêm, mas dentro existe algo que não cede, porque está sustentado por algo maior que qualquer lógica. Essa sustentação não depende de confirmações. Ela se estabelece quando a alma decide crer mesmo sem sinais. É um andar por terreno invisível, como se cada passo fosse plantado no ar e ainda assim os pés não afundassem. Há uma solidez que vem de cima e que não precisa de provas para se tornar firme. Ela simplesmente se manifesta quando tudo o que era tangível falha. E é nesse exato ponto que muitos desistem, mas alguns permanecem. Essa permanência não é mérito humano. É consequência da confiança em algo que vai além do que os olhos captam. O que se vê pode assustar. O que se sente pode desestabilizar. Mas o que se crê, isso sim sustenta. A fé verdadeira não precisa ver para crer. Ela crê e por isso continua. Mesmo quando não há caminhos visíveis, nem promessas ao alcance, nem portas abertas, mesmo quando o céu parece mudo. É essa convicção invisível que mantém as mãos erguidas, mesmo quando a alma pesa, que sustenta o silêncio da oração, mesmo quando não se escuta a resposta, que acende esperança, mesmo quando tudo em volta é escuridão. Porque a confiança em Deus não se baseia em resultados, ela se baseia em quem Ele é, e isso muda tudo. Na carta de Paulo está escrito: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Essa fé não é frágil, é firme. Não se apoia em evidências, se apoia em promessas, não exige provas, caminha mesmo sem mapa, e por mais que o mundo tente entender, não vai conseguir. Porque aquilo que nos sustenta vem do alto. É invisível,
mas real. Intocável, mas presente. E é por isso que quem confia continua, mesmo quando nada faz sentido. Porque não caminha com os olhos, caminha com o coração fixo em Deus. Chega uma hora em que os caminhos humanos se esgotam. Não há mais planos, nem contatos, nem alternativas. O que antes parecia sob controle começa a escapar por entre os dedos. E não resta escolha a não ser soltar. Não porque se quer desistir, mas porque já não há mais o que fazer. A confiança, nesse ponto, não é mais uma opção espiritual. Ela se torna a única possibilidade real. E quando se chega nesse lugar de entrega sincera, algo no invisível começa a se mover. É estranho como, nos momentos em que tudo se perde, nasce uma clareza diferente. Quando já não há recursos, vozes ou garantias, a alma finalmente consegue escutar aquilo que antes era abafado pela ansiedade. O que parecia silêncio de Deus passa a ser percebido como direção. A ausência de respostas vira espaço para percepção. E a fragilidade que tanto assustava agora se revela como solo fértil para o extraordinário. Confiar quando ainda existem planos em aberto é difícil, mas confiar quando não há mais plano nenhum é rendição. E é essa rendição que toca o coração de Deus. Quando a pessoa não exige, não manipula, não tenta empurrar a situação com a própria força, mas simplesmente abre mão e diz: seja feita a tua vontade. Não como uma frase religiosa, mas como um posicionamento do coração cansado, que ao invés de se revoltar, decide descansar. É nesse descanso que o milagre ganha espaço, não como recompensa por uma atitude bonita, mas como resposta de um Deus que age quando reconhecemos que já não conseguimos seguir sozinhos. O milagre não acontece pela insistência, mas pela entrega, não por merecimento, mas por confiança. É quando o coração se aquieta e as mãos se soltam que Deus toma o controle de verdade. Esse tipo de entrega não vem de um lugar de conforto, mas de limite. Quando confiar se torna a única saída, é porque tudo já falhou. E, curiosamente, é nesse cenário onde tudo acabou que o impossível se aproxima com mais liberdade. Porque já não existe interferência humana, já não existe vaidade disfarçada de fé. Só existe dependência real. É o que está escrito em Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A ordem é clara: entrega, confia, e então Deus age. Não há tempo definido nem promessas de facilidade, mas há uma certeza de ação. O que ele faz, ninguém interrompe. Mas para que ele faça, é preciso soltar o controle. Quando confiar se torna a única saída, não é o fim. É o começo do que só Deus pode construir. E é nessa hora que o milagre deixa de ser um pedido e passa a ser uma consequência. Porque onde há entrega verdadeira, há espaço livre para o céu se manifestar. Se até aqui seu coração foi sendo alcançado por uma certeza silenciosa de que mesmo sem entender tudo, ainda há motivo para confiar, então permaneça onde está. Não se apresse. Respire fundo e perceba que nem toda resposta vem com palavras, nem todo consolo vem com explicação. Às vezes, o que você mais precisa não é de um caminho novo, mas de paz no coração para continuar andando, mesmo sem ver o fim da estrada. Nada derruba quem confia, não porque a dor não venha, mas porque quem confia não anda sozinho. A alma que se apoia em Deus pode até vacilar por fora, mas por dentro continua em pé. E é isso que sustenta. Silencie as pressas do mundo e venha para esse lugar de encontro. Aqui não há cobrança, não há pressa, não há exigência. Só você e Deus. Permita-se ser cuidado. A oração não é uma obrigação, é um descanso. E nesse descanso há um Deus que ouve, acolhe e sustenta. Vamos orar juntos. Senhor,
Eu me coloco diante de ti com o coração exposto. Nada escondo, nada disfarço. O Senhor conhece cada parte do que está dentro de mim. Conhece as lutas que ninguém vê, os pensamentos que ninguém escuta, as dores que eu disfarço até de mim mesmo. Eu chego cansado, mas chego, porque mesmo sem forças, ainda escolho confiar. Há dias em que tudo parece escuro, onde as respostas não vêm e o silêncio grita. Há momentos em que a alma parece perder o rumo e o medo tenta tomar conta. Mas mesmo nesse cenário, eu olho para ti, porque sei que minha segurança não está no que eu vejo, mas no que o Senhor é. E o Senhor é fiel. Mesmo quando eu vacilo, mesmo quando a fé se enfraquece, o Senhor permanece o mesmo. Então eu te peço, Pai, sustenta o que já não consigo carregar. Me dá descanso na alma, mesmo quando o problema continua. Me ajuda a confiar sem ver, a esperar sem entender, a caminhar sem saber para onde estou indo, mas com a certeza de que o Senhor está comigo. Eu não peço que tudo mude de uma vez. Peço que meu coração aprenda a descansar mesmo enquanto espera. Que eu não me desespere com as circunstâncias, mas encontre em ti um lugar de abrigo, onde o barulho do mundo não abafe tua voz. Recolhe minhas inseguranças, Senhor. Recolhe essa ansiedade que insiste em roubar minha paz. Recolhe esse medo do futuro, essa culpa do passado, esse peso do presente. Eu não quero viver me sustentando por aquilo que é frágil. Eu quero ser sustentado por ti que nunca muda, nunca falha, nunca chega tarde. Me ensina a confiar de verdade, não com palavras bonitas, mas com decisões reais. Que a minha fé não seja só algo que eu digo, mas algo que eu vivo, mesmo em silêncio. Que meu coração permaneça firme, mesmo quando tudo ao redor estiver desmoronando. Que eu aprenda a te entregar o controle sem querer tomar de volta. E se eu cair, Senhor, me levanta com tua graça. Se eu me perder, me encontra com tua misericórdia. Se eu me calar, ouve até o que meu silêncio tenta te dizer, porque eu sei que o Senhor não está distante, sei que tua presença me cerca mesmo quando eu não percebo, e é por isso que eu descanso. Recebe essa oração como um gesto de entrega. Não tenho tudo resolvido, não tenho todas as respostas, mas tenho em quem confiar, e isso é o suficiente. Obrigado por não me deixar sozinho. Obrigado por me sustentar até aqui. Obrigado por ser o Deus que permanece, mesmo quando tudo em mim parece falhar. Eu confio em ti, amém. Depois da oração, espero que você esteja sentindo a leveza de quem sabe que foi ouvido. Confiar não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter uma única certeza. Deus não abandona os que descansam nele. Se essa mensagem encontrou lugar aí dentro, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso faz com que mais pessoas que estão precisando exatamente dessa palavra também sejam alcançadas. E se você sentiu verdade no que ouviu, escreve aqui nos comentários uma frase que traduza essa confiança. Algo simples, mas que declare fé, como: eu não preciso entender. Eu apenas confio. Deixa essa frase registrada como um ato de fé. Ela pode tocar alguém muito mais do que você imagina. E se você deseja um tempo de crescimento espiritual, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada com Deus semana após semana. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe profundamente cada passo da sua vida.